Olá pessoal, eu sou o professor Juarez Rodrigues e nós estamos encarregados de ministrar a aula Introdução à Teologia. Nós somos o ISAED, o Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância. Muito bem, para falar sobre a teologia, já que nossa disciplina é Introdução à Teologia, nós precisamos saber que antes de iniciar o estudo de qualquer disciplina, de qualquer ciência especificamente, faz-se necessário responder algumas perguntas básicas. De que trata esta ciência? Quais os métodos que ela utiliza? Para que ela serve? Habitualmente, o aluno de teologia ele é exposto a conteúdos teológicos, sem antes formular algumas questões necessárias. O que é teologia, afinal de contas? Trata-se de uma ciência ou não? É apenas coisa de igreja? Que tipo de ciência ela é? Como se faz teologia? Qual a utilidade, afinal, da teologia? Naturalmente, essas perguntas são importantes e precisam ser respondidas. Todos aqueles que estão interessados em teologia devem antes ter em mente essas questões e ter as respostas a essas questões. Uma outra questão que nós devemos lembrar: quem deve estar interessado em teologia? Olhem só, meus queridos, todos os crentes devem estar interessados em teologia. Normalmente, nós achamos que só quem deve se interessar por teologia são pastores, missionários, evangelistas. Há até algumas denominações evangélicas, as do lado pentecostal, que demonstram uma certa aversão ao estudo da teologia, entendendo que isso não é necessário. Ora, como não é necessário? O crente é alguém que deve ser testemunha de Jesus. Jesus disse isso: vós sereis minhas testemunhas. Vocês são meus discípulos. Muito bem. Depois de discípulos, nós teremos que nos tornar mestres. Afinal de contas, como faremos para dar testemunho daquilo que nós não vimos, não ouvimos, não conhecemos? Precisamos saber. Na verdade, nós precisamos saber. Tanto em nível pessoal, o crente sozinho, como quando lembramos da congregação, a igreja, que é um corpo. Portanto, a igreja é o corpo de Cristo e ela precisa saber teologia. Nós vamos saber aqui a quem deve interessar essa teologia, não é? Ela é de suma importância, por exemplo, para a missão da igreja. Não apenas individualmente, a missão da igreja. Entendida a igreja como uma missão de Deus. Normalmente diz-se que a igreja tem uma missão. Não, a igreja não tem uma missão, ela é uma missão. A igreja é a missão de Deus. Então, para que a gente faça essa missão, para que se desincumba dessa responsabilidade que Deus nos deu e graça, nós precisamos saber. Nós precisamos saber. É uma tarefa pastoral? É. Mas é também uma tarefa em defesa da fé de cada cristão. É uma tarefa para que você possa pôr em prática a ética cristã. Como pôr em prática uma ética que eu não conheço? Então, esses são aspectos que a gente deve lembrar antes de estudar teologia. E de onde vem esse termo teologia? É interessante, meus queridos, que esse termo teologia não tem na Bíblia. Não é um termo bíblico. Esse termo teologia foi cunhado pelos gregos. Os poetas gregos que faziam seus discursos para as divindades. Então, por isso, eles eram chamados de teólogos. Eles faziam discursos, poemas para as divindades. Então, eles foram os primeiros a usar esse termo, teólogos, que eram exatamente os poetas que faziam poemas, poesias, levando em consideração as divindades. Somente depois, os escritos dos primeiros séculos, os chamados pais da igreja, exatamente por conhecer a filosofia dos gregos e seus poetas e seus poemas, então eles verificaram que o nosso estudo sobre Deus poderia normalmente ser chamado também de teologia, não é? Considerando a tarefa fundamental da igreja, que é o falar de Cristo, falar de Deus, então nada mais do que estudar teologia, que é o conhecimento de Deus. Como definir então a teologia? Como em outras áreas do conhecimento, como filosofia, sociologia, história ou qualquer uma outra ciência, não é muito fácil elaborar uma definição inteiramente satisfatória
que abranja todo o escopo dessa ciência. Não é, nenhuma ciência se consegue fazer isso com uma simples definição, com um simples conceito. Pois bem, no caso da teologia, isso é ainda mais difícil, porque a teologia trata de coisas extraordinárias, trata de coisas divinas. Então, essa ciência que é difícil mesmo de se definir com uma definição simples e que abranja todo o escopo. Teologia é a ciência de Deus, é a ciência do sobrenatural, é a ciência da religião, é um estudo sobre Deus.